a Jéssica Galeria. Eu sou representante de uma ONG sediada lá nos Estados Unidos. O nome da ONG é TechSoup Global. Sou estrangeira, então meu ponto de vista vem um pouco do lado internacional. Eu vou pedir desculpas por um também, um pouco mais alto. Eu sou sotaque não? Então tá. TechSoup é uma ONG com sede em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Nós temos várias linhas de atuação relacionadas à avaliação de ONG. Trabalhamos com a maior base de dados do setor social do mundo, tem cerca de 60 mil organizações registradas. Então eu vou compartilhar um pouco a experiência internacional. Eu vou responder primeiro a pergunta que foi colocada pelas palestrantes daqui, que era certificações por quê, né? Por um lado, há razões que têm a ver com valores e ética, né? A gente exige uma transparência por parte do governo, por parte das empresas, então a sociedade civil também tem que ter esse compromisso com a transparência. E as certificações são uma forma de comunicar a identidade das organizações da sociedade civil, quem você a legitimidade também, que você é quem você diz que é, o que você faz, o que você diz que faz, e também para comunicar que você também presta contas, né, a sua responsabilidade social como organização da sociedade civil. Mas tem uma outra razão que eu acho muito interessante do interesse das pessoas que trabalham com organizações da sociedade civil, que é a captação de recursos. Né? Como que interessa aqui. A gente está nesse momento no Brasil e no mundo um período interessante da captação de recursos. Eu entendo que no Brasil passou por um momento de cooperação internacional, com o processo de redemocratização, e passou por um período de mais financiamento por parte do governo, pelas empresas também, né, do dinheiro privado. E que agora eu acho que a gente está num momento muito interessante, muito necessário também, de democratização da captação de recursos. Né? A gente está, com muita ajuda da tecnologia, né? A gente está vendo iniciativas como crowdfunding, né? Tá bom, pode passar para o segundo slide. Então, a gente está num momento interessante e por estar nesse momento mais democrático da captação de recursos, a gente precisa das certificações para comunicar para esses doadores, para responder as perguntas. Antes da pessoa fazer, um indivíduo fazer uma doação para a sua organização, ela vai querer responder essas perguntas todas. Pode passar. Mas, como disse, o Homem-Aranha, com grandes poderes, o grande poder, né, da nossa captação de recursos, por estar vivendo esse momento de empoderado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, por isso, a gente, eu acho que isso responde um pouco a esse porquê de ter as certificações. Pode passar. Pode passar. A segunda pergunta que foi colocada nos palestrantes era certificações por quem? Né? Eu vou, na verdade, pular essa pergunta para encurtar um pouco a minha apresentação, para dar mais tempo para o debate, porque no Brasil e no mundo internacional, né, tem um monte de opções, várias entidades que concedem essas certificações, que é um grande pauta aqui no Brasil também, que estão acessíveis, né, como a gente viu no início. Então eu vou pular essa pergunta, vou para uma pergunta que eu posso falar da minha experiência na TechSoup Global, que é certificações como, né? Isso eu acho uma pergunta interessante também a gente falar um pouco aqui. Pode passar. A organização que eu trabalho, TechSoup Global, trabalha essa temática há quase 30 anos. A TechSoup é uma organização da sociedade civil que opera uma rede internacional de 53 ONGs parceiros no mundo, inclusive aqui no Brasil. Nossa missão é a capacitação tecnológica das ONGs para que elas possam melhor servir as suas comunidades.
Pode passar. A nossa abordagem, enquanto a temática das certificações, é baseado em dados abertos, dados interoperáveis, essa palavra muito difícil, e que retornam valor ao setor, né? Retornam valor para as organizações da sociedade civil. Abertos porque acreditamos no poder dos dados e da informação para transformar a sociedade e por isso tem que ser abertos e compartilhados. Interoperável porque assim os dados podem ser transferidos para outras bases de dados e não há necessidade das organizações ficarem fornecendo os dados várias vezes. A gente tem coisa melhor do que fazer do que ficar colocando os dados muitas vezes no site. Né? Eu entendo que também essa é uma questão relevante aqui no Brasil, essa interoperação dos dados nos bases de dados. E, finalmente, que os dados fornecidos pelas organizações da sociedade civil retornam algum valor para elas mesmas. Né? E essa é uma parte muito interessante, eu acho, do nosso modelo. O processo que a gente utiliza se resume a 3 passos. A gente agrega os dados fornecidos pelas organizações da sociedade civil, a gente faz um processo de validação das ONGs, que é justamente certificar que elas são quem dizem que são, que fazem o que dizem que fazem, que estão cumprindo dentro do marco regulatório de cada país, né, que a gente trabalha, que são consideradas organizações da sociedade civil. E, por fim, a gente ativa, que gêmeo super poderoso aí no meu slide, e a gente faz isso de várias formas. Pode passar. O primeiro programa, o programa que talvez a gente é mais conhecido, é o programa de doação de software. Então, as organizações recebem, dão os dados para a gente, recebem isso dá a possibilidade a eles a receber uma doação de software. Trabalhamos com o parceiro ATN, aqui no Brasil, no programa TechSoup Brasil, e distribuímos licenças de software que são muito úteis para organizações da sociedade civil, como o Windows de Microsoft, um software de antivírus do Symantec. Para quem não conhece, anota aí o site que vocês podem pedir o seu também. Pode passar. Segunda forma que a gente retorna valor às organizações da sociedade civil, a gente cria conteúdo, né? A gente produz matérias, blogs e fomenta comunidades que são de utilidade para as ONGs. Alguns pontos de interesse, particularmente se tem hackers aqui na plateia, são Hacker Helper, Caravan Studios e Community Booster, que são voltados a essas comunidades, são voltados à aproximação dos hackers com as verdadeiras necessidades da sociedade civil. E, finalmente, a gente oferece serviços através das certificações que a gente dá. Pode passar? Um serviço é o NGOK, que, infelizmente, esse serviço ainda não está disponível aqui no Brasil. Então, vou passar para o NGOsource, que é um outro serviço que a gente oferece, é uma certificação que as ONGs recebem para poder ser considerada para receber financiamento de fundações norte-americanas. Então, a Fundação Ford, por exemplo, que é um financiador importante aqui no Brasil, quer repassar dinheiro para as organizações aqui. As organizações vão passar por um processo de certificação pelo NGOsource, para poder receber esse financiamento. E isso é para cumprir com as regras da nossa Receita Federal lá nos Estados Unidos, porque a maioria de vocês devem saber, as fundações lá nos Estados Unidos recebem um incentivo fiscal para as doações que fazem para as organizações da sociedade civil. Então, para acessar esses serviços, as ONGs dão informação de acordo com as necessidades dessas instituições. A gente tenta não pedir para as organizações que eles deem informação a mais do que seria necessário, né? Para que não gaste mais tempo preenchendo formulário, agregação de dados do que seria necessário para a certificação que a gente está tratando. Acho que é basicamente isso. Pode passar. Pode passar. Então, a gente ativa através desses
desses serviços a gente já ativa um impacto, né? Então esse é o nosso objetivo principal. As certificações são justamente para ativar o impacto. A gente tem milhares de casos de sucesso ao redor do mundo. Vocês podem conferir no site da TechSoup. Pode passar? É basicamente isso. Só, se alguém quiser saber mais, pode entrar em contato comigo ou com a ATN aqui em Brasília, através do site que estão ali. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade para falar com todo mundo aqui. Pode passar para o último slide que diz só. Minha última palavra. Obrigada. Ou seja, o que a gente vai tentar fazer, como eu disse, é uma primeira rodada para que a gente possa então ter visões diferentes sobre essa questão de certificação. Aqui é uma fala de uma experiência internacional, a ideia de certificação que não é feita por governo, é feita por uma própria ONG, que contribui então a uma lógica de autorregulamentação. Eu vou pedir então que a gente siga nesse sentido, depois da fala de todos. Vou fazer mais uma pergunta aqui e tentar fazer uma provocação novamente a eles de uma fala curta antes de a gente passar para as perguntas. Então, se vocês têm perguntas já em relação à TechSoup, alguma questão em relação à TechSoup, por favor, já anotem aí essa questão para a gente poder fazer isso ao final. Passar então para o Ministério, a gente falou dos supergêmeos, vou passar para a Liga da Justiça agora. Bem, obrigado a todos, é um prazer estar aqui e conversar sobre esse assunto da certificação. Eu vou pedir até que não coloquem a minha apresentação aí, e vou tentar reduzir um pouco a fala que eu tinha preparado. Vou falar um pouco dos títulos que o Ministério da Justiça certifica, né? Mas antes, assim, eu gostei da provocação, né? Se as certificações são suficientes, insuficientes ou excessivas, né? Eu acho que também, para isso, né, para responder isso, a gente tem que perguntar também, ou pensar, para que elas são insuficientes? Né? Para que elas são suficientes? Eu acho que essa pergunta, internamente, vai com uma certa autocrítica mesmo, né? Eu acho que a gente falta fazer essa pergunta internamente no governo. Para que o governo, para que o Estado certifica organizações não governamentais? Porque também para quem? Né? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Se elas são excessivas para uma determinada finalidade. E essa finalidade não está bem clara. Eu acho que, inclusive, é bom, isso eu já fiz, inclusive, dentro do próprio grupo de trabalho que trata das organizações da sociedade civil, na Secretaria da Presidência. Afinal de contas, em algum momento a gente tem que se perguntar qual é o propósito do Estado com as mãos, qual é o objetivo? O objetivo é cooperação? O objetivo é fomento? Qual é a ideia? A partir disso, a gente pode estabelecer todo o caminho, né? Ou seja, se a gente souber onde quer chegar, fica bem mais fácil, né? Então, acho que falta essa pergunta. Essas são perguntas que se antecedem ao para quê e por quê, né? Bom, vou falar um pouquinho e tentar falar rapidamente dos títulos que o Ministério da Justiça trabalha, as certificações. Bem, são o UPF, a Utilidade Pública Federal, o OCIP, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e organizações estrangeiras. Essas organizações estrangeiras não é propriamente uma certificação, é uma autorização. Bem, a primeira, a Utilidade Pública Federal, vou assim rapidamente, né, apontar algumas questões com relação ao UPF. O marco legal do UPF é uma lei de 1935, a Lei 91 de 35. Aqueles que gostam mais de história vão entender um pouquinho melhor como do que se trata o título de Utilidade Pública Federal, né? Um período de ditadura, né? Ditadura de Vargas, né? Em que se cria um título que distingue algumas instituições das outras. Evidente que a distinção que se dá aí é uma distinção de amiga do governo ou não é amiga do governo. Né? E é interessante que esse título é o título mais antigo que se dá às ONGs no Brasil. Isso existe desde 1935. É uma titulação discricionária, ou seja, cabe à autoridade dizer se concede ou não concede.
Eu confesso a vocês aqui que esse poder discricionário do Ministério da Justiça a gente não utiliza muito. Por quê? Porque se a entidade cumprir os requisitos que a lei estabelece, ela terá o título independente de qualquer outra consideração, ou seja, nos faz este juízo discricionário. Os requisitos para esse título são, de certa forma, burocráticos e imprecisos. Então a gente tem que trabalhar com o conceito, por exemplo, de moralidade comprovada. Comprovar a moralidade, façam aí exercícios, tentem fazer exercícios de como se comprova a moralidade, com documentos, provavelmente, documentos, assim, declarações, seriam isso? Declarações de autoridades. Então observem como é frágil e como é impreciso isso, a questão mesmo da definição da própria de utilidade pública. O que é útil para o público? O que merece um tratamento especial do Estado, do poder público? Essa utilidade pública pode tanto englobar pequenas entidades como grandes entidades que mais parecem a empresa privada. Entidades vinculadas à educação, à saúde. Eu posso dizer aqui, é melhor não dizer, não citar nomes, mas enfim, nós temos alguns nomes de algumas entidades que vocês podem pensar em um grande hospital de ponta em tecnologia da saúde, que é utilidade pública federal. É verdade que essa é uma grande utilidade para o público. Mas também convém observar também como chega essa grande utilidade para todo o público, ou se chega para uma parte do público. Então são algumas coisas que são difíceis de precisar e a gente acaba optando mesmo por conceder sem fazer um juízo discricionário muito grande com relação a essa titulação. Outra coisa importante com relação às utilidades públicas federais é que a prestação de contas é obrigatória, deve ser feita ao Ministério da Justiça. Só que o título só será cassado se ela ficar 3 anos consecutivos sem prestar conta. Uma outra certificação, o CIP. O CIP tem um marco regulatório mais atual, é de 99. E o seu decreto também é de 99. A qualificação é um ato vinculado, ou seja, recebe a qualificação quem apresentar a documentação. Agora, há uma questão também. Os requisitos, o rigor dos requisitos, eles estão presentes no Estatuto. Ou seja, é um juízo do dever ser. Ou seja, as certificações são dadas às entidades que se comprometem pelo seu Estatuto a fazer coisas belas para a sociedade. Mas não existe, por exemplo, uma penalização de perda desta qualificação se elas descumprirem esse Estatuto, que é muito bonito. Então, observem que existem algumas falhas com relação à lei das OCIPs. Outra coisa que é importante também, não existe uma instância prevista na lei e no decreto de comprovação dessas informações. Então nós julgamos, volto a falar, essa é uma qualificação que também se torna bastante burocrática. A gente observa documentos e observa a intenção do Estatuto Social. As finalidades. Isso é interessante, são 12 incisos no artigo 3º da Lei de OCIP, que estabelece quais são as finalidades, ou que finalidades a entidade vai trabalhar. É possível escolher todos. Ou seja, nós temos entidades sociais, qualificadas como OCIP, que são multitarefas, multidisciplinares e atendem todos os setores, os 12 setores que a lei prevê. A questão das finalidades, é possível, como já falei, é possível escolher todas. A prestação de contas para o Ministério da Justiça, no caso das OCIPs, não é obrigatório. Vocês vão estranhar isso, Também a obrigação de prestar contas está no Estatuto. Ou seja, no Estatuto, as OCIPs devem fazer constar que elas prestarão contas anualmente e darão publicidade por qualquer meio eficaz. Exatamente essa é a expressão da lei. Esse qualquer meio eficaz
Bom, a gente pode pensar em diversos meios que não são tão eficazes, mas que podem ser entendidos como tal, uma defesa da própria entidade. Com relação às certificações, ou melhor, às autorizações de organizações estrangeiras, aí sim é que a confusão é bem maior. O marco legal é ainda a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né, que é de 1942, e um decreto de 2000 que passa essa competência de processar a autorização ao Ministro da Justiça. Essa autorização de funcionamento é também um ato discricionário. Também tem, os requisitos são de certa forma imprecisos, né, conceitos imprecisos, e que fazem uma certa confusão com outros conceitos que já existem com relação às organizações da sociedade civil. Por exemplo, para as organizações estrangeiras se fala em interesse coletivo, e não sem fins lucrativos. Não é a expressão que se usa não é que não tenham fins lucrativos, mas sim que tenha interesse coletivo. Faz um pouco de diferença, né? As entidades públicas com atividade privada é uma questão, ou as entidades privadas em fins lucrativos. Então essas coisas fazem uma certa confusão, e até hoje a gente tem, por exemplo, às vezes aparece uma entidade pública, né, constituída com recurso público, mas que tem uma atuação privada, né, que busca atuar no Brasil. Outra questão interessante com relação às organizações estrangeiras é que não existe qualquer registro das que não são autorizadas. Ou seja, hoje em dia nós temos pouco mais que 90 entidades estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil. É pouco, né? Cada um de vocês deve conhecer um número maior do que isso, né? Uma outra questão também, né? Nós já preparamos lá internamente na Secretaria Nacional de Justiça, que é a secretaria onde se encontra este departamento que trata das certificações. Nós já preparamos há cerca de 2 anos uma minuta de um decreto para tratar das organizações estrangeiras. E esse ainda está tramitando pelo Ministério da Justiça e ainda não chegou à decisão da Presidência da República. Acredito que quando chegar a decisão da Presidência da República ainda possa demorar mais algum tempo. Bom, só para finalizar, né, finalizar mesmo, eu quero dizer o seguinte, que basicamente, né, a gente vê no Brasil, principalmente com relação aos títulos do Ministério da Justiça, a gente observa que nós convivemos com duas certificações, pelo menos assim, de maneira formal, duas situações absolutamente, duas realidades opostas, né? Nós temos, de um lado, a filantropia caritativa, que é a ideia que se defende lá nos títulos de utilidade pública federal, e uma ação politizada e transformadora, que era o que se esperava com as OCIPs, né? A verdade é que no mundo real essas duas coisas não funcionaram tão exatamente dessa forma. Embora a filantropia caritativa ela existe na prática de forma diversa disso, e a ação politizadora e transformadora que se esperava das OCIPs também não existe de uma forma muito clara nesse sentido. E neste meio todo está a certificação. Eu não vou responder a pergunta para quê e para quem, mas eu acho que até o fim dessa conversa a gente pode chegar a algumas aproximações. E eu tenho ainda algumas outras questões para colocar também nesse. Depois desse cenário animador do nosso colega sobre certificação, mas acho que nesse sentido, ao mesmo tempo muito transparente, um espaço de abertura de discussão, acho que isso é uma grande vantagem também. Eu também queria até colocar que também eu tenho colocações e sugestões a fazer, eu queria só colocar uma primeira proposição para uma discussão futura, né, depois dessa primeira leva, que acho que a gente olhou pelo prisma, no caso de vocês da Justiça, pelo prisma da certificação em si, ou seja, de você ter, seja pela utilidade pública já antiga como auxílio, mas tem também um olhar da própria organização de por que ela quer isso, né? Eu acho que tem também essa questão. Então, isso eu gostaria de colocar a questão agora que a gente debater logo na sequência, que isso vai muito para além da questão do Ministério da Justiça, né? O benefício direto, por que mesmo essa organização quer isso, né? É por uma isenção, é por uma, né? Talvez nem é uma certificação no seu sentido
State. Então, é uma pergunta que a gente respondeu nessa questão. Agora, gostaria de ouvir, né, mais informações sobre outra área de certificação, como sebas e outras coisas. Boa tarde. Quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Desculpar pelas tosses aí. Antes de fazer os meus comentários, as minhas contribuições aqui, eu queria só, como eu vou falar um pouco sobre a certificação de entidades beneficentes, sei que na minha fala eu vou usar a expressão sebas e certificação, quando eu usar, eu vou tentar usar uma certificação nesse sentido mais amplo que a gente está discutindo aqui, só para tentar ficar mais fácil da gente compreender. Quando a gente está falando da certificação do sebas, a gente está falando de uma história também que vem aí da década de 30, de uma história das isenções fiscais a entidades, a organizações que atuavam onde o Estado não atuava. Então, a gente está falando de uma história de um Estado incentivando a sociedade a atuar onde o Estado não tinha responsabilidade de atuação. Então, desde a década de 30, e aí mais claramente na Lei 3577 de 59, começa a se falar do certificado de fins filantrópicos, e aí, enfim, vem mudando de nome ao longo do tempo, mas a gente está falando aí mais precisamente de um certificado colado com a ideia de isenção de benefícios fiscais, mais especificamente da isenção de contribuições à Seguridade Social. Então a gente vem passando, né, aí na década de 60, de 70, na década de 70 a gente começa a ter no histórico da certificação dos sebas, na história histórica dos sebas, a ideia do direito adquirido. E aí, por muito tempo, até uma súmula do STJ em 2005, se entendia que essas entidades não precisavam cumprir aquilo que estava colocado como requisito na legislação. Os requisitos já eram, durante praticamente todo esse período, requisitos muito mais voltados à questão de garantir uma contrapartida financeira mensurável do ponto de vista financeiro dessas organizações, do que a ideia de que elas apresentassem o mérito da sua atuação, que tivesse um certo reconhecimento público daquilo que de fato era a sua missão, suas atividades sendo desenvolvidas. Então sempre teve os requisitos dessa certificação, essa ideia um pouco de ter uma contrapartida financeira daquilo que ela podia usufruir de isenção. Mas por muito tempo, nem isso se teve, porque a ideia do direito adquirido, praticamente da década de 70 até 2005, vigorou. Então todas as organizações, entidades que já tinham conseguido a certificação no meio, não precisavam demonstrar mais nada para usufruir da isenção. Então, posso dizer que durante esse período a gente não teve uma certificação nesse sentido que a gente está conversando aqui. Mesmo a gente tendo uma série de legislações sobre isso. Em 91, né, quando eu falei 8.212, a gente já começa a ter algumas mudanças, o decreto 3536 de 98, onde entram muitas organizações aí, começa a se questionar, mas aí uma série de requisitos também ainda muito burocráticos, em que vão se somando, quer dizer, você pega a utilidade pública, mas ela não é suficiente, então você acrescenta mais um requisito, mas também muito presente, né, como requisito principal, a questão dos 20% de aplicação em gratuidade. E aí, o que me parece nesse processo dos 20% é que você não trabalha com aquilo que a entidade está apresentando como sua principal missão, mas que essa entidade ela precisa organizar uma atividade paralela para comprovar aquele requisito, para poder ter isenção naquilo que é a sua atividade principal. Então, não me parece que isso certifica aquilo que a entidade faz, mas, de fato, é uma questão de cumprir um requisito para usufruir de uma isenção, imunidade constitucional. A gente tem também, durante esse período, várias renovações automáticas ou prorrogações automáticas. Então, no governo Camargo, no governo Fernando Henrique, quando a gente começa em alguns momentos querer fazer a apreciação de fato dos processos, verificando os requisitos, ainda que com todos esses problemas, verificando os requisitos que estavam previstos na legislação, como eles eram extremamente burocráticos, número de processos muito grande, haviam essas prorrogações para que essas entidades, essas organizações não deixassem de usufruir da isenção. Então, mais uma vez, não se tinha análise de fato de mérito da atividade dessas organizações e se prorrogavam esses sebas.
Com a Lei 12.101 de 2009, a gente retira, fora, né, a gente tinha um problema também, que essas certificações eram feitas no ambiente de um conselho e deliberadas, votadas, sendo que você tinha requisitos, em tese, praticamente vinculados, né, teria que ser uma decisão praticamente vinculada ao cumprimento daquilo, mas você tinha uma deliberação que não necessariamente estava atrelada à verificação daqueles requisitos, com um nível, talvez, de subjetividade naquelas decisões, que começou também a prejudicar esse processo dos SEBAS. Então, com a Lei 12.101, houve um esforço muito grande por parte das pessoas que participaram da discussão, da sua elaboração, de tentar encontrar o melhor lugar para essa certificação, já que ela continua sendo uma certificação para acesso à isenção da contribuição social, né, já que a Constituição Federal coloca a certificação de entidade beneficente neste lugar, ela coloca no capítulo da Seguridade Social e coloca a certificação para esta finalidade. Então, nós não estamos inventando, isso foi colocado pela Constituição Federal, se é o melhor modelo ou não, né, que a gente pode discutir aqui, mas é este o objetivo desta certificação do SEBAS, né? E até questionar se o SEBAS, neste lugar que ele está, ele é uma certificação no sentido do que a gente está discutindo aqui. Mas nesse modelo da 12.101, a gente procura, então, colar a certificação com as políticas públicas e fazer da certificação uma certificação que reconhece que aquelas entidades têm atuação relevante naquelas políticas públicas de educação, saúde e assistência social, levando a competência para fazer essa verificação para dentro desses 3 ministérios. Então, o rumo, me parece que tem um acerto aí no rumo e tentar fazer com que a certificação seja uma decisão desvinculada dos requisitos que têm a ver com a isenção. Então, separando na legislação o que são requisitos para a certificação e o que são requisitos para a isenção, deixando a questão da isenção para ser da competência de fiscalização da própria Receita Federal. Então, me parece que a gente acerta nesse rumo, embora a gente possa aqui discutir uma série de outros problemas e necessidades de aperfeiçoamento dessa legislação. Então, me parece que só a partir de 2009, e hoje, assim, a gente já teve uma alteração da Lei 12.101 em outubro do ano passado, pela Lei 12.868, hoje a gente o presidente acabou de assinar um novo decreto da certificação que substitui o decreto anterior, o 7237 de 2010. E aí, me parece que a gente está tentando entrar numa lógica de normalidade, de ter de fato o período em que é feita a análise de mérito mesmo do processo dessas entidades. E a gente tem aí, então, como a gente ainda está fazendo ajustes na legislação, então a gente tem pouco tempo para avaliar isso. Mas a gente está falando do quê? A gente está falando de certificação do SEBAS para quantas entidades dentro do universo das 291.000 que a FASFIL, de organizações que a FASFIL nos aponta. A gente está falando de em torno de 7.620 organizações, entidades e organizações que têm a certificação. Em torno de 4.036 no MDS, estou falando de números aproximados dados do ano passado. 2.236 no MEC e 1.348 no Ministério da Saúde. Ou seja, eu estou falando de um universo bastante restrito em relação ao universo das entidades e organizações que a gente está discutindo aqui. E a gente sabe que esse universo da FASFIL é bastante mais, muito diverso, muito complexo. Nós não temos a expectativa de que o SEBAS seja a certificação para todas essas 290.000 e também esperamos que boa parte dessas 290.000 não queiram acessar o SEBAS e pressionar o SEBAS para ser a certificação que elas desejam. Eu brinco, eu sempre lanço uma campanha que é Libertem o SEBAS, que é não atrelem o SEBAS em todos os lugares. Para conseguir pegar um copo d'água, você tem que ter o SEBAS. Para conseguir fazer não sei o que, você tem que ter o SEBAS. Porque chega todo mundo batendo na nossa porta querendo o SEBAS para uma coisa que não é aquilo para qual ele foi criado. E a gente tem muita dificuldade porque quando a gente mexe na legislação do SEBAS no governo federal, a gente sabe que isso tem um rebatimento às vezes no município, mas você não consegue entender porque ela perdeu a isenção da taxa de água que ela tinha, sendo que a nossa intenção não era mexer naquela política de âmbito local. Mas a gente sabe que hoje isso ainda está muito amarrado. É uma cultura, talvez pela ausência de certificações adequadas a essas outras finalidades. Então, eu acho que como o SEBAS é muito antigo e ele existe uma expectativa muito grande
de ter este reconhecimento público, esse lugar de transparência, esse lugar de reconhecimento que as organizações querem ter e merecem ter, que o SEBAS acaba recebendo essas expectativas que não são para ele, que não são dele. Então, acho que uma das coisas que a gente podia discutir aqui é, se não é ele, quer dizer, voltando à pergunta, né? Para quê? Por quem? Né? Quais são os objetivos? E aí eu acho que a gente tem, talvez, não sei se a gente tem muitas certificações hoje, já encerrando aí, dando minha opinião com o nosso debate, mas com certeza são para poucas organizações, elas são complexas, e elas não sei se têm os seus objetivos claramente definidos, mas assim, com certeza o próprio governo federal tem mais objetivos, né, teria objetivos mais estratégicos de fazer esse reconhecimento do que consegue colocar hoje na sua agenda. Só para a gente finalizar aqui, deixa eu ver se eu acho que, né, a gente conversava com o Davi, acho que é sempre importante a gente dizer que no governo federal a gente sempre se espelha nas boas experiências dos cadastros, né? Então, a gente acabou de implementar no âmbito da assistência social o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, a gente foi buscar conhecer o Cadastro Nacional do Ministério da Justiça, o Cadastro do SUS, o CNES, então, a gente sempre procura conhecer os outros cadastros, mas há uma dificuldade mesmo da burocracia nossa, dos nossos sistemas, das nossas contratações de TI, da gente integrar essas coisas. Mas que há uma intenção clara nossa de não ter sobreposição, de poder integrar esses sistemas, de não gerar duplicidade na vida das organizações, no nosso relacionamento com elas. Então, até para os nossos hackers de plantão aqui, qualquer solução tecnológica é bem-vinda nesse sentido. Obrigada. Ok, muito bem. Aqui daqui a pouco, deixa eu colocar a terceira pergunta, a segunda ou não, tem uma ordem. Vamos colocar a pergunta aqui. Então, antes, primeiro, eu fico muito satisfeito também com os dois integrantes de governo, toda uma autocrítica, ao mesmo tempo um desejo justamente de mudança, né, e não uma defesa ferrenha de algo que de repente não está resolvido. Né? Então, acho que isso é realmente muito, como sociedade civil, é muito prazeroso ouvir esse tipo de caminhamento de informação. Eu, antes então, de passar para a segunda pergunta, né, que vocês vão fazer com as maquininhas, eu também queria fazer uma pequena colocação, até para explicar um pouco também o meu papel aqui, como eu disse, sociedade civil. A gente tem um equilíbrio de forças aqui, 2 sociedades civis e 2 governos, mas só uma coisa, mas foi coincidência, éramos minoria. Existe um terceiro governo aqui. E, na verdade, explicar um pouco essa questão do Instituto do ARI, que também é uma organização muito recente. Eu não vou falar muito sobre isso, depois vocês podem acessar o próprio instituto.org, mas eu queria justamente falar desse papel sobre a certificação que a gente tem. Até fiquei muito contente de ver no seu slide o logo do Instituto do ARI, porque eu tenho certeza que quase ninguém aqui conhece, que é uma organização realmente muito recente, com uma iniciativa muito recente. Mas ela é proveniente do que exatamente? Muito do que foi colocado aqui. Ou seja, a ideia, através de governo, o que existe de esforço de certificação do governo, é muito focado no processo que, para as organizações, por um desejo de isenções, por um desejo de reconhecimento. Né? E, por sua vez, as organizações, ao mesmo tempo, estão carentes de algum tipo de, efetivamente, legitimação e reconhecimento, seja ele que venha do governo, de empresas, de outras ONGs. Né? Eu comento até um artigo que eu escrevi recentemente sobre esse tema especificamente, a certificação, e colocava uma experiência, não sei se vocês conhecem aqui, uma pessoa chamada Stephen Kennedy. Ele foi durante muitos anos o que realizou melhores e maiores exames. Então, ele tinha todo um conhecimento contábil, financeiro, jurídico, para definir quais eram efetivamente as melhores empresas e maiores empresas. E esses melhores, ele tinha todos os algoritmos aí contábeis para poder fazer essa definição. Ele se aposentou da exame, ficou 20 anos lá e resolveu entrar justamente no terceiro setor para discutir isso e criou um prêmio, na verdade, com os mesmos princípios, a mesma lógica. Definia as 500, chamava prêmio bem eficiente. Era uma brincadeira da palavra de beneficiente e também que sejam organizações eficientes. Levou o pau de todo lado em relação a organizações, né, que às vezes esse cara que está fazendo isso no nosso mundo, o contador, o cara da empresa, né? Mas o prêmio em si, o que me chamou muita atenção, porque ele fez algumas vezes
parou, não conseguiu mais patrocínio, inclusive. O que me chamou muita atenção é que organizações utilizaram esse prêmio, esse fato de terem sido premiadas em algum momento, em alguma das edições, como um selo de qualidade. Então, eles usavam isso nos seus sites ou nos seus folhetos e usam até hoje algumas delas. E isso ocorreu em 2003, 2004. Então, isso é nada mais, nada menos do que uma carência de selos identificadores, né, que definem efetivamente que as ONGs podem ser conhecidas para outros. Né. O que é um patamar diferente do que eu queria colocar aqui como contraponto é essa questão. Acho que existem necessidades específicas governamentais para se conseguir determinada ação pública, reconhecimento de determinadas questões. É um fato, eu acho que não é isso, mas é isso que já foi dito aqui, isso não é certificação. Né? E ao mesmo tempo podem existir outras certificações, ou alguma certificação. Nos Estados Unidos são 8 ou 9 que trabalham com o mesmo tema, né, e concorrem entre si no sentido de se legitimar. Mas não, o que eu queria colocar é isso. Existe um outro fator que precisa ser colocado, e que esse é o que eu queria colocar no grupo aqui na mesa, no debate com vocês, que é o elemento da própria sociedade civil. Ou seja, o que a sociedade civil pode ter como elemento identificador de legitimidade ou reputação de uma organização da sociedade civil. Por que escutamos tanto quando vamos entrevistar organizações pessoas que doam ou que não doam, as que não doam dizendo que não doam porque não conhecem ninguém, não confiam nas organizações, ou isso ou aquilo, né? Lá atrás, talvez em algum momento, o certificado de utilidade pública possa ter tido essa função. Eu tenho certeza que não tem hoje, sei porque trabalho na área há muitos anos. Eu até lembrei de uma cena agora, enquanto eles falavam, quando eu tinha 7 anos, eu lembro que perto de casa tinha uma organização que estava escrito de utilidade pública federal. Eu perguntei para minha mãe, o que é utilidade pública federal? Ela falou assim, é alguma coisa que é público, é gratuito, você pode ir. Aí eu queria entrar no lugar, né? É meu isso aqui, né? Então esse exercício tinha 7, 8 anos, ficou isso marcado. Então, o sentido de utilidade pública era muito filantrópico assistencialista lá nos anos 30, 40, 50. Foi, em um determinado momento, uma forma de certificar, né, essa ONG é filantrópica boazinha, né, isso é um pouco o elemento, a chancela que citava. E hoje, se a gente for pensar, não existe algo que possa efetivamente definir, de alguma forma, a partir de algum processo, e eu concordo com eles, que não é um peso adicional a eles deve se dar, não é função desses organismos, né, que tenham esse papel de legitimar ou reputar uma organização para poder conseguir a isenção da água, como você falou, não é essa função, mas é a função que eles precisam, o que esses organismos precisam fazer. Mas aí que vem a questão, como certificar isso? Né? Então, aí, rapidamente, não vou falar mais do que eles, não é minha função como moderador, os estudos que fizemos em relação a isso em vários países demonstraram que o processo de autorregulamentação, de um processo que envolve de ONG para ONG, a gente pode trabalhar esse processo de aprendizagem, né, e de legitimação, isso é um processo rico que permite que as organizações possam não só ganhar um selo, que esse selo tem uma validade limitada, que é focado por um estudo, por um processo que envolve todas as outras ONGs, e que o fato de obter esse selo, ele é um reconhecimento, inclusive das outras ONGs, de que ela tem determinados padrões de excelência e de transparência na sua atuação. Por que as ONGs devem achar isso importante? Se o governo está mexendo nisso, eu não vou conseguir nenhuma isenção nisso, não vou conseguir nenhum benefício indireto ou direto, porque eles vão conseguir efetivamente melhoria nos seus processos de captação de recursos, como foi colocado. Né? Um artigo do Stephen Keynes lá atrás comprovou, ele que é muito matemático, muito contador, ele fez cálculos e mostrava que as organizações que ganharam essa certificação, esse prêmio bem eficiente, duplicaram o seu volume de arrecadação nos 3 anos seguintes. Né? Um outro dado interessante é que a maioria dos doadores eram novos doadores, ou seja, você está, na verdade, criando uma cultura de doação, e aí o interesse do título doar isso, uma cultura de doação de aqueles doadores que não doam, porque a questão neles, especificamente, é uma certa desconfiança, para esse perfil de doador, um processo como esse funciona. Então, a provocação, enfim, a questão que eu queria colocar como segundo momento de fala de vocês é isso, ou seja, como é que a gente pode colocar nessa lógica da certificação a sociedade civil como promovendo isso, ou desenvolvendo, ou se beneficiando dessas certificações, e não numa mera relação governo-organização
organização da civil, né? Essa é a questão. Mas antes, acho que a pergunta tem a ver com isso, eu queria colocar a segunda, pode ser, Luiz? A pergunta é: fonte, computador. Quer falar? Eu leio. Então, para garantir a legitimação e o reconhecimento da existência e da história das organizações da sociedade civil, quem deve certificar? O governo federal, as próprias organizações, o Conselho Nacional correspondente, ou não é necessário certificação para garantir a reputação? Então, essas são as 4 opções que vocês têm aí para responder. Musiquinha do Pantera Cor-de-Rosa, por favor. Gostei. Vamos lá? Gente, é para votar, gente. Os mesários estão somando. Enquanto isso, faz de novo, talvez? Não. Vou ler o resultado. Não. Não é necessário certificação para garantir reputação. Muito bem. Então, ou seja, existe gente que o governo federal uma de Deus, o Conselho Nacional correspondente, que é uma conversagemzinha. As próprias organizações, pouca gente focou nisso, e grande parte vocês não é necessário de certificação para garantir a reputação. Faltou aí nessa quarta questão de reputação em relação a quem, né? Porque a reputação em relação ao governo ou a reputação em relação aos brasileiros? Acho que tem uma. Vamos fazer a próxima já? Mas acho que essa questão eu vou deixar para eles, Eu acho que talvez isso. Deixa eu só fazer a próxima aqui, que agora ele falou, ele garantiu que não vai dar problema. Vamos fazer de novo, vai. Então, Para que deve servir, né? Porque acho que um resultado complementa o outro. As certificações deveriam servir para as organizações da sociedade civil provarem para o Estado como são honestas, para as organizações provarem para a sociedade como são honestas, ou para o Estado decidir quem beneficiar com incentivos e isenções. É um pouco de uma outra lógica. A princípio, para a reputação, não seria necessário, mas enfim, para outras questões. Olha só. Então, a minha leitura, né? As organizações não precisam provar que são honestas. Não, está dito aí, na verdade, outra coisa. Então, decidir quem beneficiar com incentivos e isenções. Mas aí vem de novo a questão que eu quero perguntar a eles. Isso é certificação ou isso tem outro nome? Né? Então, eu acho que eu gostaria de uma fala, eu pediria que fosse curta mesmo, 5 minutinhos cada um, para a gente poder falar sobre essas questões, né? Essas duas questões levantadas aqui, para a gente poder jogar para a plateia depois das perguntas. Então, nessa segunda a gente vem esse dado, né? Ou seja, conseguir isenções e incentivos é uma certificação, tem outro nome, é uma função, tem outro nome, né? E a outra pergunta que eu esqueci. Que era, qual que era o outro slide? Exatamente. Se o governo deve ou não deve haver certificação. E curioso também que tem essa contradição, né? Um diz que não deve haver, na outra que deve haver para isenção. Então agora eu passo a palavra para vocês.
Obrigada. Eu vou colocar aqui umas reflexões sobre o caso dos Estados Unidos, né, que é um contexto que eu não conheço, e que é um lugar onde, aquela segunda pergunta, se deve ser o Estado ou as organizações da sociedade civil, o que a gente vê nos Estados Unidos é que tem as duas coisas, né, paralelamente. Tem a certificação mesmo, que assim chama, que é o 501c3, né, a designação que o Estado dá às organizações da sociedade civil, que serve para fins de incentivo fiscal. E as organizações têm que ter essa certificação para pedir doações, para operar no país, né? Então, isso é uma coisa burocrática e de incentivo fiscal. Aí tem, agora, isso é uma coisa crescente e recente nos Estados Unidos, mas tem uma variedade de selos, de prêmios, de talvez deveria ter outros nomes, que vem da sociedade civil, que também tem objetivos variados. Tem na TechSoup, como vocês viram, que é acesso a produtos, serviços, comunidades, né? Acesso a coisas, né? Que a gente oferece através do nosso cérebro, da nossa certificação. Tem um outro exemplo que é bastante conhecido, que é o GuideStar. Tem o GuideStar International, que faz parte do TechSoup, que é o módulo internacional, e tem o GuideStar nos Estados Unidos, que talvez um selo, um prêmio da transparência. Então, os nomes vão colocando dados sobre os orçamentos, os gastos, enfim, muitas informações. E por mais informações que coloquem nesse site, eles ganham prêmio de ouro, prêmio de prata, eles vão ganhando mais reconhecimento por mais dados que colocam. Entendeu? E isso serve muito para a captação de recursos. Eles têm um selo que aparece no site das organizações, o ouro, o prata, não sei o que, as informações que estão dando, e dão confiança, né, os doadores que vão, doadores individuais, né, que estão procurando, organizações que eles querem fazer uma contribuição, eles veem esse selo e é uma coisa que virou uma coisa super importante nos Estados Unidos para esse fim. Também tem outros tipos de selos, tem um que é mais novo, eu acho que tem uns 5 anos, que chama Great Nonprofit, que é uma espécie de Yelp. Vocês conhecem Yelp, né? Onde você, comeu num restaurante, gostou muito, vai no site e coloca uma avaliação, né? Coloca lá as estrelinhas, quando você gostou, você achou horrível, você coloca lá, né? Tem um site parecido para a ONG, então são para gente que trabalhou como voluntário nessa ONG, então fez uma doação e eles colocam lá, eu recebi uma carta agradecendo, não sei o quê. Mas é uma forma de você também, quando você está pensando em ficar engajado com a organização, ou como voluntário, ou fazendo uma doação, você pode ver várias fontes de informação que têm realmente objetivos diferentes, que vem do lado do Estado, pela parte burocrática, e do lado da sociedade civil, para entender melhor. Né? Tem pergunta? Já pode ir. Bem, achei interessante primeiro, né, deve haver certificação, o primeiro aparece em segundo, né? Primeiro, não deve haver. Eu acho que a gente também tem uma lógica, e é cultural isso, e a gente observa, né, a lógica da certificação. Me parece muito mais lógico que o Estado estabeleça formas de contratação, e isso está presente na proposta do grupo, né, da Presidência da República, que já virou projeto de lei, já está aprovado em uma das casas, regulando bem a contratação, o Estado não precisa mais de certificação. Regulando bem a prestação de contas e a transparência dessa relação, principalmente a transparência dessa relação, não será preciso certificação. O Estado vai procurar quem efetivamente chega no lugar onde ele não consegue chegar, né, quem faz um trabalho que não consegue fazer e quem realiza isso de forma proveitosa. Né? Então, quer dizer, a certificação ela existe em função de uma cultura de certificação. A gente precisa de um selo, a gente precisa que alguém diga que a gente é bom. Né? E é interessante isso, eu acho que a gente vive numa sociedade em que a comunicação está tão ágil. Né? Por exemplo, hoje a gente reserva uma acomodação num hotel ouvindo ou vendo o comentário de uma pessoa que a gente não conhece.
absolutamente não conhece. Faz uma reserva naquele TripAdvisor ou outro parecido com esse, né? As opiniões sobre o parque que tu vai reservar para ti servem, mas não é feita pelo Estado, não é feita por uma ONG reconhecida, é feita por uma pessoa que fez aquilo. Então, quer dizer, é um outro tipo de certificação, uma certificação mais ágil e, engraçado, uma resposta tão ágil como vocês deram agora, né? Então, eu acho que essas questões a gente tem que começar a pensar também até que ponto vale, né? E a segunda pergunta, né, que ela certificar deveria servir para, né, provar para o Estado, provar para a sociedade ou para se beneficiar do Estado. De novo, vale aqui, eu acho que se a gente usar da transparência e contratar direito, não vai precisar certificação mesmo, né? Não vai precisar. Enfim, eu acho que isso é um caminho mais longo ainda, né? Mas eu acho que vale como reflexão. Dois comentários. Me chamou a atenção essa resposta de não precisar da certificação. Eu só queria que ela não revelasse, eu acho interessante sobre o aspecto de não precisar do poder público, precisar de alguém externo, a ideia do reconhecimento, do mérito, da legitimidade, da transparência, mas que isso não significasse para a sociedade civil como um todo que não há necessidade dessas organizações serem transparentes, aparecerem, serem conhecidas por processo democrático brasileiro, né? Então, não é que assim, eu me deixei quieta aqui no meu canto, eu funciono do jeito que eu quero, né? Então, que essa resposta não traduza isso. E a gente, como a gente não tem essa cultura da transparência, né, a gente precisa trabalhar um pouco isso. Na segunda questão, eu chamo a atenção a resposta sobre os incentivos, os benefícios, porque eu acho que a gente tem, essa discussão tem que ser muito colada com a discussão do financiamento das organizações, né, com outro eixo da discussão maior que é o financiamento. Porque no Brasil, a legislação é toda de incentivos dados diretamente à pessoa jurídica da entidade, e não a política de incentivos aos doadores, né? Então, isso muda muito o sistema de certificação. Quer dizer, o sistema de certificação, quando ele é pensado na lógica de que são os doadores individuais, a própria sociedade que vai financiar as organizações, faz sentido num determinado modelo. Aqui, uma resposta vem muito colada nessa questão dos incentivos, exatamente porque o nosso modelo é de incentivo direto, o próprio Estado financiando dando a isenção direta, as isenções de benefícios diretamente à pessoa jurídica. Então, acho que a gente precisa pensar as duas coisas casadas. Quer dizer, se a gente vai repensar o nosso modelo de financiamento e o nosso modelo de isenções, nosso modelo de acreditação precisa estar, de certificações precisa estar coerente com isso. Só até puxando um pouco o gancho da questão dos incentivos para indivíduos e empresas, é um dado importante colocar que tem a sensação de que, na verdade, os grandes financiadores da sociedade civil organizada já são os indivíduos, no Brasil, inclusive, e no resto do mundo. Na verdade, nos últimos anos, esses dados não mostram que ficavam muito focados, né, que tivemos discussão em outros momentos, mas os pequenos dinheiros são os grandes financiadores das organizações. Porque também existe uma questão, muitas vezes, que muitas pessoas dizem que não doam porque não existem incentivos para que eles doem. Essa é uma fala que a gente já também comprovou em pesquisas, em testes, que quando eles têm incentivos, eles continuam não doando. Ou seja, na verdade, é só uma desculpa. Então, existe um processo aí que a doação ela já existe por um típico doador, um perfil específico muito consolidado. Claro que existem outros que se beneficiam, assim como existem os incentivos fiscais da cultura, do esporte. Mas é só esse processo que eu queria só reforçar a ideia de que, do meu ponto de vista, existe uma relação que se estabelece entre o governo e a sociedade civil para determinadas questões que não necessariamente são certificações. Eu acho que esse é o ponto que vocês estão colocando, né? É uma relação, um convívio que se estabelece que não necessariamente é a certificação em si. É a necessidade de uma isenção, a necessidade de um reconhecimento para determinado setor ou ministério, e que o que a gente está colocando é organizações da sociedade civil também se interessam por certificações que têm um outro olhar, que é a relação dessas organizações com a sociedade civil novamente, com os doadores, né? Eu fui informado aqui que a gente tem até 4h15, então eu queria aproveitar ao máximo esse momento para a gente poder fazer perguntas. Para que não possa ser rico, a gente poderia fazer pacotes de 3 perguntas, 3
falas, a gente joga então para as pessoas poderem responder aqui. Eu não sei também qual que é o grau de perguntas. Quem quer fazer pergunta, levanta a mão, só para a gente localizar. Ah, então a gente vai tomar café mais cedo, tá ótimo. Podemos? Vai para lá? Não. Talvez então, como só, a gente pode fazer direto, né? Se você quiser fazer alguma coisa específica ao futuro, você pode colocar. Boa tarde, meu nome é Silvana, sou fundadora da Ser Sustentável, que trabalha com inserção social de dependentes químicos de forma sustentável. E eu gostaria de fazer duas considerações e uma pergunta rápida. Primeiro, a questão da certificação, eu acredito que, primeiramente, para que haja legitimidade mesmo na certificação, ela deve ser legitimada através do público-alvo com qual você trabalha. Porque é ele mesmo que vai mensurar o retorno que você está dando, esse investimento social. Eu acredito muito nisso, lógico que com certeza aí sim deve haver uma certificação do Estado, né? Outra questão que eu gostaria de deixar aqui, um pedido, né? Eu saí ontem do Palácio da Justiça, estou me qualificando como CIP desde janeiro, e a questão da comunicação, do saque, é muito difícil. Eu tive que pessoalmente falar na ouvidoria, para que eu conseguisse resolver o meu problema, porque perderam as minhas documentações. E está muito complicado isso. Agora, uma pergunta direta. Como o CIP hoje, pelas organizações sociais que trabalham com negócios sociais, como o CIP, eu posso trabalhar como empreendedora social? Posso ter essa brecha dentro da CIP? Eu não entendi bem qual seria essa qualificação. É importante ver lá o artigo 3º e as finalidades. Existe a possibilidade, por exemplo, de crédito solidário, não sei se é exatamente o que está falando, né, em termos de empreendimento social. É possível, o CIP pode ser, desde que ela não seja uma entidade vista como uma entidade financeira, né, mas ela pode fazer um crédito solidário, enfim, é possível, inclusive ter uma carteira de crédito para isso, né, e isso já está regulamentado, inclusive, junto com o Banco Central. Há essa possibilidade. Com relação, assim, lamento muito a perda de documentação, isso não é a regra. A Evelise, que está aqui na primeira fila, é a coordenadora das entidades, depois, se quiser, pode conversar com ela. Né? Inclusive, nós temos aqui, né, está funcionando aqui, um stand de tira dúvidas, né? E a Evelise veio justamente, ainda como coordenadora, né, veio prestar esses esclarecimentos. Eu peço desculpas, né, se não foi bem entendido, mas enfim, utilize, né, esse sistema, as formas que tem de reclamar, inclusive a ouvidoria, que isso certamente chega a nós e nós vamos melhorar esse serviço, tá bom? Só uma questão também, negócio social não é algo regulamentado no Brasil, né? Na verdade, ainda ou você decide que isso é uma organização não lucrativa ou é uma empresa. O termo é um termo de fora que a gente não regulou ainda. Só uma questão. Eu ia perguntar para a nossa colega do Sul se ela já tem algum conhecimento, já está alguma novidade que veio do decreto que a presidente assinou hoje. Pedro. Queria saber se você tem alguma novidade do decreto que a presidente assinou hoje. Vou falar bem resumidamente sobre esse decreto, depois se a gente tiver alguma dúvida, a gente também pode estar aqui para esclarecer. Mas a ideia foi uma atualização do decreto. Os 3 ministérios já tinham uma série de ajustes a fazer no decreto 7237, antes ainda da alteração da lei 12868. Em razão da alteração, a gente tinha dispositivos que tinham que ser alterados e a gente optou então por fazer um novo decreto consolidando todas essas alterações. As principais novidades aí, né, que dizem respeito, cada um dos ministérios está regulamentando, claro, o seu pedaço. Em relação à área da assistência social, que é o que eu posso te falar mais, não tem novidades em relação aos requisitos. O que tem é uma certa padronização da forma como deve ser feito requerimentos, documentos. A obrigação de todos os ministérios, em 6 meses, informatizem os seus requerimentos, os seus sistemas de certificação, estabelecimento de alguns outros prazos administrativos, a grande alteração em relação ao prazo de validade da certificação.
Então, para as renovações e entidades cuja receita bruta anual seja inferior a R$1 milhão, a validade da certificação passa a ser de 5 anos, nos demais casos continua a ser 3. Também para as primeiras concessões da certificação continua a ser 3 anos, então a gente vai ver a validade de 3 e 5 anos. A lei possibilitava de 1 a 5 e deixava essa matéria para o decreto, então o decreto veio alterar. E cria também uma comissão interministerial, formaliza uma comissão interministerial entre MEC, Saúde e MDS, para que a gente uniformize e padronize os procedimentos, que era também uma demanda. Cada ministério tem tomado decisões ou procedimentos que não são uniformes, não são coerentes, então vai existir uma instância que vai coordenar isso. Aí uma série de outros ajustes visando da agilidade, a gente vai entidades que tiveram a validade estendida para 5 anos pela lei 2868 vão poder ter seus processos arquivados e apresentar documentação mais recente, sem ter prejuízo da tempestividade dos seus requerimentos, enfim, uma série de ajustes aí para tentar ter uma celeridade nas nossas decisões. Mas não tem nenhuma grande novidade em termos de mudança de requisito, nada assim. Câmara Interministerial. Eu queria fazer mais uma pergunta. Você tinha dito que o SEBAS, a finalidade dele não era dar incentivo fiscal. A finalidade do SEBAS seria certificar uma outra finalidade. Qual finalidade seria essa? Sem ser um incentivo fiscal para as organizações sociais. Não, olha só, eu não sei se eu fui clara, então, porque eu disse que a certificação de entidade beneficente pela Constituição, ela está atrelada, uma certificação que surge na Constituição para acessar os incentivos à isenção das contribuições à Seguridade Social, o artigo 195 da Constituição. A finalidade dele está dada pela Constituição. O que eu disse é que a história da legislação da certificação não foi a de verificar o mérito da atuação das entidades para que por conta desta atuação, ela tivesse acesso a essas isenções. E que isso nós estamos tentando, a partir da Lei 2101, tentando então colar os requisitos da certificação, a atuação dessas entidades como parceiras das políticas públicas de educação, saúde e assistência. E aí, ao reconhecer esta parceria, isso vai dar acesso à isenção, mas não verificando requisitos de isenção, verificando os requisitos que estabelecem essa parceria, esse compromisso que essas organizações têm com essas 3 políticas. Não sei se agora ficou mais claro. Dona Silvia, boa tarde. Eu sou presidente da Confederação Brasileira de Fundações. É só para mais uma perguntinha ainda sobre o decreto. Se você tem ideia, se ele vai ser publicado já amanhã para a gente começar a trabalhar. Sábado, mas também é publicado sábado. Eu imagino que seja no Diário Oficial de segunda-feira, menos que a Casa Civil tenha algum outro atraso aí. Obrigada, já estou contemplada. Tem uma pessoa lá. Mais alguém? Levanta a mão só para eu localizar. Outros que vão para o Ministério da Justiça, eles demoram na tramitação. Até talvez por falta de uma legislação específica, ela é meio esparsa da organização estrangeira, mas tem uma fundação estrangeira que ela foi certificada como de utilidade pública federal há algum tempo, e ela tinha sede fora do país, ela não tinha sede no Brasil. E é uma lei que reconheceu essa utilidade pública e concedeu o título de utilidade pública para essa fundação. Eu não vou aqui declinar o nome, mas possivelmente o representante do MJ deve saber de que se trata. Por outro lado, as organizações estrangeiras, elas, dependendo do seu estatuto, não vão conseguir o título de utilidade pública federal, até fala que tem que ser uma organização brasileira, etc. A minha pergunta é, à luz da Constituição Federal, como o Ministério da Justiça está entendendo a concessão do título de utilidade pública federal para as organizações estrangeiras? Tem mais alguém aqui, se eu não me engano? E aí encerramos, não tem alguém falando? Não, só essa terceira pergunta a gente já responde e finaliza. A gente combinou até as 4. Edmundo, eu represento uma ONG da Bahia, Centro de Educação Popular. Também sou diretor da ONG e todo o conselho da criança e adolescente, o CONANDA, junto com o nosso companheiro aí do Ministério. Eu tenho uma pergunta, 2 perguntas e um comentário. Mas vou ser rápido.
que sejam breves. É breve. É o seguinte, o processo do SEBAS é um negócio que não dá para a gente entender por que o Brasil vai ter um negócio desse ainda. O SEBAS não funciona para as entidades. O processo de concessão, de obtenção da certificação é complexo. Só para a entidade de grande porte, que vai movimentar, que vai ter um número muito grande de funcionários, que vai fazer lidar com exportação, é que justifica o negócio daqui. Porque o trabalho é muito grande. E só quem tem muito fôlego para conseguir, muita paciência. Então, assim, o Brasil pensou uma legislação muito simples e muito rápida para as microempresas e para o microempreendedor individual. E de maneira muito rápida. Por que não pensa algo parecido para as ONGs? Se nós somos importantes, se nós somos indispensáveis para a sociedade brasileira e para a democracia brasileira, por que não pensa um processo, por exemplo? E aí a gente não vai entrar nessa de que todo mundo tem que ser isento. Porque tem, como você mesmo colocou, grandes empreendimentos que são empresas, são equiparáveis até às sociedades anônimas que movimentam muito grande. Mas poderíamos criar, por exemplo, parâmetros de 1 a tantos funcionários de isenção automática. E aí os outros, sei lá, uma coisa desse tipo, ou então isentar todo mundo. Porque do jeito que está, eu não sei para que serve esse negócio, só para grandes empresas. Esse é o comentário. Agora, a gente também, quando a gente faz um comentário sobre doações, eu que estou lidando com o movimento social há muito tempo, a gente tem que lembrar o seguinte: quem doa no Brasil é quem está ligado a credos religiosos. Doa por uma razão, doa por, sei lá, porque quer ir do céu, ou qualquer coisa. Os doadores mesmo individuais, eles não acessam. As pessoas físicas não doam assim de qualquer jeito, não. É muito complicado. E vou agora aqui trazer o depoimento dos fundos da criança. Os fundos da criança no Brasil, que as empresas podem ter isenção de até 1% e a pessoa física até 6%, eles só começaram a obter um grande volume de recursos depois que as empresas puderam associar o seu nome à doação. Então essa história de dizer que todo mundo doa no Brasil, isso é história. É uma coisa de pesquisador. Na realidade, no campo real, no mundo real, isso não acontece não. Doa quem quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu... Posso começar? Tem uma questão que é específica. Tem mais uma questão. Boa tarde a todos e todas. É da Jéssica. Eu gostaria só de levantar também uma discussão aqui em relação a essa questão sobre a certificação em relação aos SEBAS e do papel de mobilização que o Ministério do Desenvolvimento Social acaba desenvolvendo na efetivação, na proposta da questão dos direitos da assistência social como política nessa efetivação, porque antes o que não era de ninguém era da assistência. E a partir, então, de toda essa movimentação, busca-se a perspectiva do direito no sentido de que a assistência, ela tem cara, ela tem voz, ela tem um corpo e ela é legitimada a partir de um patamar, de um status, como as outras políticas que nós temos ao longo da história. E aí eu gostaria de perguntar do MDS, por exemplo, que agora, nesse processo de certificação, muitas entidades, elas descobrem que não são de assistência social. E aí, como tem sido esse reflexo, porque, na realidade, junto aos conselhos também, no processo de inscrição, há toda essa reconsideração para o processo de certificação e como isso tem sido trabalhado, isso tem sido feito, esse retorno, porque é toda uma mudança de paradigma da própria proposta da assistência social no Brasil. Obrigada. Ok. E a gente tem 2 minutos para eles responderem. Desculpa que realmente vou até passar também a palavra minha, vou deixar para os dois, para poderem fazer uma fala final que possa contemplar da melhor forma nos 3 minutos que restam. Então, deixa eu Nós combinamos aqui, eu vou responder primeiro, vou responder mais rápido e ela pergunta no final. A questão do Ministério da Justiça, né, feita pelo James, né? A questão de organizações estrangeiras. Em primeiro lugar, as organizações estrangeiras, para serem autorizadas, elas devem manter a sede mesmo no seu país de origem, né, e devem estabelecer, quer dizer, elas pedem autorização para estabelecer escritório, sucursal ou filial. Né? Agora, existem casos bem antigos, não são casos de agora, em que algumas organizações estrangeiras receberam o título de utilidade pública
federal. Agora, esse título de utilidade pública federal não é o da lei de 91 de 35, é uma lei específica para aquela entidade. Já aconteceu da gente precisaria revogar, ou melhor, precisaria cancelar o título e não pode porque existe uma lei. A lei só pode ser revogada, né? E aí teria que passar pelo Congresso Nacional, é uma dificuldade que existe. A gente olha com os olhos de hoje, qualquer uma dessas organizações estrangeiras que pleiteie esse título será negado. E a Constituição Federal? Sim. Pela Constituição, mas pela Constituição também não poderia, né? Desculpa, mas não poderia tratar diferente, nem a própria lei. Como? Nem a própria lei poderia tratar as organizações diferentes, de forma diferente. Bom, em relação a prazo para análise, a legislação prevê que a gente teria 6 meses para decidir os processos. Primeira coisa é que quando a lei previu isso, inicialmente, pela medida provisória 446, que foi rejeitada pelo Congresso Nacional, a gente também imaginava que a gente teria zerado todos os processos pendentes de análise até aquele momento, para que a gente pudesse começar com a nova regra sem passivo. Só que isso não aconteceu, então todos os ministérios começaram a história da certificação com a Lei 12.101 com o passivo, e não com o passivo pequeno. No caso do MDS, aproximadamente 2.500 processos. Isso significa que não é que a gente demore 6 meses para analisar um processo, significa que o processo ele fica na fila por muito tempo até ser distribuído para análise. Essa é uma situação que interessa ser resolvida não só às organizações, muito mais ao Ministério. Nós estamos sendo auditados pelo TCU desde 2011, estamos com um acordo aí para que a gente tenha que apresentar um plano de trabalho com uma solução, um acompanhamento dessa auditoria publicada em abril desse ano. Nós temos até outubro para apresentar uma solução de gestão para o TCU, então nós estamos trabalhando nisso agora no Ministério. O decreto vem trazer algumas coisas para a gente bastante importantes nesse sentido. E dizer o seguinte, que poucas, assim, não são todas as entidades que são prejudicadas por conta dessa demora de 6 meses, porque aquelas que estão com um pedido de renovação tempestiva, elas já têm a certificação automática, porque a legislação prevê que elas tenham o efeito da certificação até uma decisão da publicação de um eventual indeferimento. Então, mesmo que a gente demore e venha indeferir, essa decisão não retroage. Então, o que significa que essas entidades estão tendo uma renovação automática se isso se trata de renovação. As entidades que estariam, de fato, sendo prejudicadas nesse sentido seriam aquelas que estão com pedido de concessão, que são a minoria dentro do universo dos processos que a gente tem hoje. Isso não significa que não seja um problema. Há um projeto de lei exatamente no sentido que você comentou, de fazer essa certificação provisória. Após 6 meses, a entidade teria direito a essa certificação provisória, esse projeto de lei está tramitando. Acho muito difícil que, no conjunto do governo, a gente possa ter uma manifestação favorável a isso, por conta dos impactos que isso significa em termos de renúncia de receita. Enfim, não vou entrar muito nos detalhes aí, você sabe que essa é uma decisão de governo bastante complexa, sempre tem algum impacto nas isenções. Mas acho bastante legítimo. No entanto, a gente está trabalhando no que nos cabe, que é um plano de ação junto ao TCU para tentar diminuir essa defasagem de análise, que a gente sabe que é um problema. Em relação à questão de unidade, isenção, eu acho que é importante a gente lembrar que a certificação, essa isenção, por isso que eu falava da relação que isso tem com uma política de financiamento, de sustentabilidade, como é que nós vamos discutir no marco regulatório essa questão com as organizações, porque esse é um incentivo fiscal específico da Seguridade Social. Ele sai de um orçamento específico e ele está atrelado a algumas políticas de proteção específicas, saúde, educação e assistência. Não é à toa que a certificação se fecha nessas áreas. A educação está até um pouco de carona aí, porque na nossa Seguridade Social a educação não está formalmente nesse tripé. Mas como é uma política de proteção social, o entendimento que tem hoje é de que então essas 3 políticas têm este benefício, têm essa isenção. Agora, o que a gente precisaria é ter outras políticas de isenção mais gerais, talvez, para todas as organizações. E aí a pergunta de todos vocês está relacionada, porque quando a gente constitucionaliza a assistência social com política e o Conselho Nacional de Assistência Social começa a regulamentar essa política, ele dando uma cara, dando para o usuário o direito de saber qual é a oferta que ele tem que cobrar no poder público, algumas organizações entendem que nós estamos fazendo um movimento de
expulsão delas desse marco regulatório existente no Brasil. Isso joga para a gente uma responsabilidade que não é da política de assistência social, quer dizer, é um problema do modelo brasileiro, da ausência de um marco regulatório que a gente tenha para fazer o reconhecimento de uma série de organizações que têm a maior relevância, mas que não são entidades de assistência social. Quer dizer, não é o papel da política de assistência social acomodar todas essas organizações, mas nós estamos sofrendo essa pressão. Então, o que eu queria registrar aqui é o seguinte, quer dizer, a certificação ela é um pedaço. A gente não pode depositar nos SEPAs e na política de assistência social toda a expectativa de regulamentação de um marco regulatório que tem que ser muito mais amplo. Encerrando, então a gente vai fazer um pouquinho, como na sequência vocês vão ser convidados a poder tomar um café e depois voltam para cá para ter uma segunda leva, palestra de debate. Eu queria encerrar só com uma questão que eu acho muito marcada, eu não consegui registrar quem foi que disse isso, mas é uma fala muito objetiva de que as pessoas, as instituições solicitam os SEVAs porque querem isenção. Isso, eu lembro quem foi que falou isso para as pessoas, já foi. Então, eu acho que existia essa questão, e pelo menos isso surgiu também nesse debate, ou seja, o que é certificação, o que é um desejo de isenção. E acho que em nenhum momento aqui estão dizendo contrários a esse processo, mas a minha sugestão é para outro debate daqui a um ano, que nesta mesa pudesse também existir alguém do Ministério da Fazenda. Porque acho que a decisão, eles são os primeiros que aplaudem, mas acho que a decisão é justamente que a questão do recurso está na mão daquele ministério. Eu acho que aqui me dá a sensação que existe um peso grande na mão dessas pessoas, desses organismos, para tratar de um assunto que, no final das contas, é o desejo das organizações que seja efetivamente uma isenção, uma imunidade. Bom, eu queria encerrar, foi um prazer estar aqui com vocês, a sessão muito rápida, espero poder debater isso mais no café. Obrigado.